Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. Com o ser humano e com especialmente a questão da saúde mental. E por falarmos em saúde mental, hoje falaremos sobre um assunto muito importante, qual seja, palmada, violência, não educa. E quem vai falar conosco sobre esse tema é o psicólogo clínico Pablo Martins, que está aqui para nos ajudar e ajudar você também a pensar sobre isso, né? Pablo, muito obrigado por ter vindo e eu já vou colocar um abacaxi na sua mão. Para mim, palmada não educa. Qual que é a sua opinião? Bom, palmada não educa. Palmada é um recurso de violência utilizado ainda pela maioria dos pais. E esse é um tema, é muito bom você ter trazido esse tema para o programa, Leonardo, porque as psicopatologias, as doenças mentais, elas estão intimamente envolvidas, né? No futuro, na vida adulta, as pessoas acabam tendo alguns problemas que recorrem aos consultórios psicológicos, psiquiátricos, em decorrência de como foram criadas. Não é a única variável, mas essa é uma variável extremamente importante. Em uma outra oportunidade, você me convidou para outro programa, nós falamos dos elogios e como isso também era extremamente importante na prevenção de doenças mentais. E agora, por outro lado, vamos falar das punições e em especial as punições físicas, né? Porque a palmada é um tipo de punição, a punição educa. Existem maneiras e as crianças precisam aprender limites. O que nós estamos discutindo é a punição física, né? Neste caso. Claro que existem punições psicológicas também completamente desaconselhadas, mas a punição física ela é inquestionavelmente destrutiva. Pior ainda quando ela vem colorida, né, pela violência, né? Quando ela vem recheada de conteúdos de violência. Mas eu acho legal a primeira coisa que você falou, a relação entre o processo hoje, na infância, né, o fenômeno da palmada ou da violência, e o que isso vai desenvolver de consequências depois na vida adulta. Então, falar sobre isso hoje é falar sobre o adulto, o futuro adulto, né? Sim, existem algumas pesquisas muito interessantes já mostrando que a criança que sofre estresse na infância, né? A pessoa que sofre estresse na infância, estresse bastante significativo, entre eles a violência física vinda da palmada, da cintada, não da palmada, mas se bate em crianças desde chinelo, a mão até pedaço de pau, enfim. Isso é um tipo de estresse, né, que a criança pode, né, ser submetida na infância. Então, existem pesquisas mostrando a influência disso em quadros clínicos bastante graves, por exemplo, depressão, transtorno bipolar, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um recurso que ele precisa ser evitado. Ainda a maioria dos pais utilizam, isso que é bastante interessante. Objeto de pesquisa, né, Pablo? Não é que a gente está chutando. Não, isso é pesquisa mostrando como que o estresse precoce, né, ele acaba favorecendo o aparecimento de psicopatologias na vida adulta. Agora, outra questão importante é que várias pesquisas também foram feitas avaliando se as palmadas realmente modificam o comportamento. E os resultados são interessantes, porque num primeiro momento as pessoas acreditam, num olhar descuidado, que modifica. Porque vamos pensar o seguinte, a criança está lá fazendo uma coisa que o pai não gosta, ou que a mãe não gosta. Se ela chega muito maior do que a criança, grita com a criança, bate na criança, a coloca de castigo, por um determinado tempo ela vai parar de fazer o que o pai pediu, né? Nisso o pai conclui que a palmada é um recurso a ser utilizado, né? Quando o pai bate na criança e no momento ainda que curto o comportamento é extinto, ou ele pelo menos para de acontecer, é isso que dá a visão para o pai de que a palmada é um recurso a ser utilizado e que ele é eficaz. Porque ele diz assim, eu falei várias vezes, ele não parou. Eu chamei a atenção, ele continuou fazendo. Ele só para quando eu bato, né? Então esse é um mito. Quer dizer, o pai, na verdade, ele ainda não, o pai, a mãe, né, os pais ainda não conseguiram estabelecer uma maneira um pouco mais didática de relacionar com a criança e usam do recurso da palmada, ou do chinelo, enfim, porque é o mais fácil, na verdade. E também isso talvez aconteceu na história de vida deles. Temos uma cultura da punição pela violência muito forte. Mas só um segundo, voltando antes numa questão que eu acho que pode ajudar o telespectador a compreender, por que você coloca como um mito? Porque esse pai que usa da violência, da palmada, né, da chinelada, ou do cascudo, né, como a gente já ouviu dizer,
e aí ele vê que a pessoa, a criança, deixou de emitir aquele comportamento, né? Ele viu. E de repente, até por um dia, por 2 dias, por um tempo, a criança pare. Ele vai ter certeza que isso foi eficiente. Se a visão do pai se restringir à emissão do comportamento, num período curto, a palmada funcionou 100%. Porque ela, de fato, pode inibir a presença daquele comportamento. O que nós temos que chamar atenção é que, uma vez, mesmo que a criança não comporte daquela forma por conta de ter apanhado, né, do pai, ou levado uma cintada, uma chinelada, isso não quer dizer que ele para de fazer esse comportamento porque aprendeu um novo, e aí ele tem um repertório novo para agir, ele não tem necessariamente. Com certeza ele estabelece medo do pai, medo da mãe, então vai ser uma criança mais ansiosa naquele contexto, porque ao se comportar no ambiente, ele vai ficar sempre temeroso de que ele possa levar um tapa, um puxão de orelha, alguma coisa desse tipo. Então, se a visão ela se restringe à emissão do comportamento, o pai acha que funcionou bem. Mas as consequências que isso está tendo para a criança, tanto do ponto de vista de aprendizagem dos limites, das regras, de aprendizagem de repertório, de agir de uma maneira mais adequada, e as consequências emocionais de ter apanhado, isso o pai não consegue medir. Por isso que a gente está dizendo que palmada não educa. Sim. Ela pode até inibir comportamento, né, colocar em extinção, né, mas processo de educação, né, de aprendizado de novos comportamentos, aí que não acontece. Na verdade, nós podemos dizer que nem para extinguir comportamento ela serve. As pesquisas mostram que o comportamento é suspenso temporariamente. Então a criança para de fazer aquilo no próximo dia, no segundo dia e tal. Mas, por exemplo, quando o pai não estiver em casa, ele pode fazer o mesmo comportamento inadequado. Se o pai bateu porque ele está subindo em cima da mesa, por exemplo, e o pai não quer que ele suba, naquela hora que ele apanhou, ele vai parar de subir. Nada garante que quando o pai estiver no trabalho, ele não vai subir na mesma mesa. E aí a gente consegue entender então, Pablo, por que longe dos olhos do pai, né, ou dos pais, ou de quem educa não, mas de quem usa da violência para inibir comportamento, por que numa madrugada, por que numa excursão, por que fora de casa a pessoa emite os comportamentos inadequados? Porque não houve processo de educação e aprendizado, houve só de medo de agir perante a presença do pai. Mas nós vamos ter que falar nisso no segundo bloco. Eu quero que você volte comentando isso em mais detalhes, tá certo? Okay. Voltamos já falando. Palmada não educa. Nos acompanhe. De volta agora e discutindo a seguinte temática. Palmada não educa. Violência não educa, né? O que nós estamos falando, né, Paulo? Sim. E não educa porque você estava dizendo no final do primeiro programa, do primeiro bloco, que ela pode, no máximo, fazer com que a pessoa pare de emitir um comportamento, a criança sossega, mas ela não está aprendendo nada novo. E aí, longe do pai, ela vai fazer escondido. Sim. É exatamente isso. Quer dizer, a punição, quando ela é exagerada, e aí não precisa ser só palmada, pode ser um grito, uma ofensa à criança, ela acaba tendo esse valor de aparentemente ter funcionado, né? Porque a criança para de emitir, muitas vezes por medo. A criança, quando ela para de emitir um comportamento porque foi agredida fisicamente, e o termo é esse mesmo, é agredida fisicamente, não é falar, não, mas é só é uma agressão física, não é? Então a criança para de fazer. Então, o pai fica com a sensação de que a criança aprendeu. Não, ela aprendeu a não emitir o comportamento diante do pai. É isso que ela aprendeu. Então, diante do pai e da ameaça de apanhar de novo, ele aprendeu que ali ele não deve fazer aquilo. Mas ele pode fazer em qualquer outro lugar e mais. Ele pode até emitir um comportamento ainda pior, mais perigoso, um comportamento que seja ainda mais prejudicial, tanto para a criança ou para quem está perto dela. Então, é muito importante que a criança aprenda a importância de se comportar de maneira mais adequada em determinados contextos, observando as consequências, principalmente positivas, de se comportar de maneira mais adequada. Essa coisa que eu estou dizendo, que nós temos uma cultura da violência muito forte, é que, se você olhar a sociedade de uma forma geral, as pessoas inibem comportamento, seja nas escolas, nas organizações, às vezes nas igrejas, em todos os lugares, pela ameaça. Então as pessoas respeitam as leis de trânsito. Você não anda a 120 por hora numa rua do centro,
não é simplesmente porque você tem medo de atropelar as pessoas, você sabe que é incompatível conviver numa cidade onde se anda numa velocidade dessa na rua. Você pode atropelar alguém, você pode causar um acidente, Não, você não anda nessa velocidade porque você pode ser multado. A câmera pode te filmar, podem fotografar sua placa, pode chegar a multa na tua casa. Quer dizer, esse é um dos efeitos de, desde criança, a gente ser educado na base da punição, só punição. Então a gente fica sob controle de possibilidade de ser punido e não adquire uma maneira de olhar para as pessoas, de olhar para a sociedade, de olhar para o mundo, querendo se comportar de uma maneira que beneficia a todo mundo, beneficia a todos. E eu acho interessante mostrar o potencial dessa discussão, porque se nós vivemos numa sociedade de cultura autoritária e que usa da violência, da punição, da ameaça como forma de controlar o comportamento, isso desde os pais, e a gente está falando disso porque recentemente saiu uma pesquisa dizendo que 75% dos pais recorrem à palmada quando perdem o controle ou não sabem mais o que fazer com a criança, não é isso? Isso, a gente acha até que esse número é ainda maior, porque a pesquisa identificou que 75% admite que bate. Né? Então pode ser que alguns aí ainda nem admitiram que batem. E o que é mais assustador, a faixa de idade que mais se apanha, as crianças mais apanham, é dos 2 aos 4 anos. Né? Tem outro dado, os pais que ficam menos tempo com a criança, então trabalham, ficam fora, são os que mais batem. Sim, e aí dá pra gente puxar algumas ilações, né? Dá para fazer algumas ilações, pensar em algumas explicações para isso, né? O fato de ficar menos tempo acaba significando o fato de desenvolver menos intimidade, menos vínculos, né? Menos condição de participar do mundo da criança. E aí, numa situação de perda de controle, faz uso da palmada. Do ponto de vista de ensinar comportamentos, tem tudo isso que você falou, de mais intimidade, mais vínculo. E, nesse caso específico, menos tempo de ensinar coisas. Não é o pai, quando ele fica muito fora de casa, que está ensinando a maioria das coisas para a criança. Ele está aprendendo na escolinha, ou na babá, ou com quem fica com ele. Né? Então não é o pai. Então o pai chega às vezes cansado, nervoso, não tem talvez um repertório também, porque o pai precisa ter o repertório de lidar com a criança. Nenhum de nós nasceu sabendo nada, assim como a criança. Todos os adultos foram um dia criança, então não aprenderam um repertório ainda. Muitos, né? Outros têm, mas muitos não aprenderam o repertório de lidar com a criança de uma maneira melhor e aí batem na criança. Né? 75%, olha que número assustador, admite bater. Né? E a cultura da violência é tão forte que é natural que as pessoas que apanharam reconheçam a importância de ter apanhado e defendam a ideia de que apanhar palmada, um tapinho ou outro não faz mal. Só que aí, Pablo, eu queria fazer um complemento, dentro dessa, e aí eu viro um sistema de retroalimentação, isso igual você acabou de falar, né? A pessoa é vítima da violência, apanha, a cultura da violência ensina ela de que apanhar foi importante, né? Que apanhar foi importante, sim. Ela defende esse comportamento e passa para frente. E esse passar para frente, ele extrapola o ambiente do núcleo familiar, porque aí são pessoas que vão crescer sob o controle do medo, da violência, da ameaça, e não tem coragem de tomar atitudes diferentes, ou reprimem sua criatividade, ou não tem coragem de questionar serviços, sistemas, contextos, né, paradigmas, não tem coragem de questionar um governo que seja, porque tem medo da repressão que vem, não é? Não tem esses possíveis desdobramentos? Sem dúvida, você vai criar crianças um pouco mais ansiosas, ou muito mais ansiosas do que outras, e com uma série de medos, esses sociais que você está dizendo, mas medos de relacionamentos mesmo, porque veja, se dentro de casa a coisa já não era tão boa, com os de fora eu fico ainda com mais medo de que isso possa ser prejudicial. Né? E eu acho importante a gente frisar também, Leonardo, que a palmada, se você não se convencer, se o telespectador não se convencer de que ela não é completamente descartável e deva ser descartável, que ele entenda pelo menos que ela é dispensável. Né? As pessoas acreditam que se você não chegar uma hora que bata na criança, essa criança não vai ser educada. Tem crenças ainda piores, de que crianças que não apanharam não vão ser crianças bem educadas. Então você
sabe que o filho do vizinho, adolescente, começou a mexer com droga, a primeira coisa que se fala é: apanhou pouco, falta de couro, o pai não bateu, a mãe não bateu. Há quem diga né? isso. Como se o bater fosse a solução. E aí veja que coisa perigosa do ponto de vista de sociedade. Essa semana nós estamos vendo a discussão sobre a diminuição da maioridade penal. Quer dizer, a sociedade vai decidir se vamos responsabilizar criminalmente adolescentes de 16 anos, né, por crimes, né, sem uma discussão ampla do ponto de vista da causa, da prevenção. Do processo educacional. Né? Sim. Então, como isso é muito mais importante do que a gente pensa, tanto no desenvolvimento de psicopatologias, quanto em uma cultura onde a violência é vista com naturalidade, com normalidade. E aí se bate na mulher, se bate no homossexual, se bate nas crianças, se bate no idoso. Se bate no idoso, no que pensa diferente de você. No que pensa diferente, né? Você xinga, você grita, né? Quer dizer, de onde vem isso? De aprendizagem. Ninguém nasceu, né, com o gene de bater em filho. Aí, no próximo bloco, Pablo, eu quero que você explore bastante a alternativa, né? Porque você disse, se não, entenda pelo menos que é dispensável, né? Porque existem recursos e alternativas. É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, ok? Voltamos já. Voltamos para concluir a discussão sobre a seguinte ideia: palmada não educa, palmada traumatiza, né, Pablo? Sim. Eu acho que é importante colocar uma coisa aqui, Leonardo. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum cuidador de criança recorre ao recurso da palmada sem estar nervoso, bravo, agressivo. A palmada não é um recurso que você diz assim: filho, calmamente, vem aqui um pouquinho, papai precisa conversar com você. Você fez uma coisa inadequada mais cedo, a tua mãe me contou, deita aqui, vira o bumbum para cima que o papai vai te dar 3 palmadas para você aprender. Não é assim. Sempre tem a agressividade, sempre tem o grito, sempre tem muitas vezes até ofensa em relação à autoestima da criança, xinga a criança. Então isso causa danos emocionais muito importantes, quer dizer, a criança, primeiro na autoestima, depois na ansiedade, né? E algumas pesquisas mostrando que isso influencia até no desenvolvimento de depressão. Então, crianças que foram, adultos que foram muito maltratados fisicamente também têm possibilidade de ter depressão. E naquela faixa etária que você colocou, né, de 2 a 4 anos, em que ela não tem condições de absorver o significado disso. Sim. É como se de repente um carro passasse por cima dela, porque o pai fala assim, não, foi só um tapinha, né? O cuidador fala, foi só... Mas isso é a perspectiva do adulto, que já tem uma estrutura, né, de absorção dos impactos. Agora imagina, com 2 a 4 anos, 5, 6, não absorve e não digere. Eu dou um outro exemplo, que é sobre quem tem, por exemplo, animaizinhos de estimação em casa. Cachorrinho, gatinho e tal, né? As pessoas gostam muito, são muito amáveis com esses animais. E que provavelmente não acham necessário bater nesses animais para que eles se comportem de uma maneira razoável na casa. Claro, sim, a gente tem que lembrar sempre que cachorro é cachorro, então ele não vai se comportar como uma pessoa. Mas se você tem um cachorrinho bonitinho, peludinho, um gatinho, as pessoas não batem nos animais de estimação, não dão chineladas nesses animais. As pessoas saudáveis, né? E qual é a necessidade, então, de se dar chineladas, palmadas em uma criança, para que ela, né, que ela sim entende. O cachorro não entende tudo que você diz, né? Apesar de muitos donos acharem que entende. Não entende. Ele entende muita coisa, mas muita coisa ele não entende. A criança, ela entende a maioria das coisas que você diz, né? Então... Existem alternativas. Existem alternativas. Eu acho que a principal é os pais se lembrarem que criança é criança, que pensa como criança, que raciocina como criança, que sente como criança. Essa é uma coisa que parece óbvia, mas a maioria de nós esquecemos quando estamos lidando com criança. A maioria dos adultos lidam com criança como se fossem adultos pequenos. Mas, meu filho, como que você fez isso? Né? Você não pensa, só que ele pensa como criança, ele não tem recursos para entender a realidade, para processar emoções e informações como um adulto. Ele não tem condição de fazer isso. Então, você tem que se adaptar a ter demandas com a criança razoáveis, de acordo com a idade.
E tem uma coisa que às vezes é muito contraditório, o histórico de relacionamento desse pai cuidador com a criança, e que em função desse histórico, muito provavelmente a criança está se comportando adequadamente a esse histórico, né, de relacionamento com o pai. Aí às vezes chega uma situação em que contraditoriamente o pai exige um comportamento que nunca ensinou a ter, e aí vira um caos na cabecinha da criança. Uma dificuldade que a gente tem é que o pai muitas vezes chega, né, o pai e a mãe, os pais chegam sem repertório de conduzir a educação de uma maneira que não se precise bater, que se privilegie os elogios aos xingamentos, né? O xingamento não tem que ter nunca, mas se escapar um ou outro, que os elogios sejam em maior número, que se converse com a criança de como uma criança, né? Lembrando que ela é uma criança, né? Acho que é extremamente importante, a gente esquece disso, né? Então, colocar regras claras para a criança, né? Verificar se ela entendeu, elogiar a criança quando ela cumprir aquela indicação, né? Não é agir com a criança como se os comportamentos adequados dela, já que ela é um ser humano e pensa, não é mais que obrigação dela. Não, ela está aprendendo todos os comportamentos. Então, quando ela se comporta de uma maneira adequada, o pai precisa sinalizar. Muito bem, o papai ficou feliz, a mamãe ficou muito feliz de você ter feito isso, você está aprendendo a levar o teu prato até a pia, respeitar o irmãozinho, não bater nele, para tomar o carrinho, conversar, o papai está muito feliz com você, né? Então, como a cultura de punição é muito mais ampla, as punições, todo mundo já veio com um repertório extenso, né? De bater, de xingar, né? Agredir, mas o contrário não, nós não aprendemos um repertório de sinalizar para a criança que ela está se comportando também de maneira adequada e que é daquela maneira que você espera, né? E outra coisa, não esquecer que a criança não vai fazer certinho de primeira. Ela está aprendendo, nenhum de nós. Que adulto que aprendeu a dirigir no primeiro dia, sim, né? Que adulto que aprendeu a nadar no primeiro dia, ou quando era criança, quando era adolescente. Quer dizer, comportamento se aprende e é aperfeiçoado. E isso depende de como os pais conduzem isso de uma maneira, né? Agora, bater parece mais fácil, porque eu não preciso dialogar, eu não preciso, né, ter paciência com a criança, eu não preciso negociar, eu não preciso, pai, me submeter muitas vezes à necessidade da criança, que eu tenho que me submeter muitas vezes à necessidade da criança, por cansaço, por falta de tempo, uma série de motivos. Então, a palmada, ela precisa realmente ser extinta, ela sim precisa ser extinta do planejamento de educação de uma criança. A médio e longo prazo, repercutindo na própria extinção da violência, da agressividade, do autoritarismo, no contexto de todas as nossas relações sociais. Sem dúvida nenhuma. Essas pessoas adultas hoje que se utilizam da violência em todos os contextos sociais, aprenderam isso em algum lugar, né? E poderiam ter aprendido um outro comportamento. As pessoas precisam ter noção disso uma vez por todas. Os comportamentos inadequados que nós estamos vendo na sociedade, eles foram aprendidos. E eles poderiam ter sido outros, nós poderíamos ter ensinado outros. Então o pai e a mãe precisam ter consciência e refletir, o que eu estou ensinando para os meus filhos? Que tipo de cidadão, de ser humano eu estou criando aqui dentro dessa casa? Né? Vai respeitar o outro, vai bater, não vai bater? Quer dizer, o pai precisa, e as escolas, todo mundo precisa ter consciência disso. E uma coisa que eu acho muito importante, o tempo é só de comentar mesmo, que em sendo pai, ou vindo a ser pai, vindo a ser mãe, né, um educador, um cuidador, se a pessoa achar que não tem condições, que avalie, né, e que talvez procure ajuda, orientação. Nós, psicólogos, trabalhamos com isso também. E por falar nisso, se a pessoa quiser te encontrar, o seu telefone, seu endereço, contato. Vou deixar o telefone lá da clínica, onde eu atendo, é 3234-7130, né? Acho que basta. Sim, da Clínica Integrar, o Pablo está aqui para nos ajudar, né, a pensar sobre essas questões. Eu te agradeço, Pablo, acho que foi um programa maravilhoso e sinta-se convidado a sempre voltar para cumprir com esse papel social, inclusive. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço também a sua audiência e se você gostou do conteúdo do programa, entre no site do canal da gente, canaldagente.com.br e compartilhe. Sempre alguém pode assistir e também aprender algo, né? E esse é o papel do Fale Mais Sobre Isso. Muito obrigado e até a próxima semana em mais um programa.